Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Falando em Justiça, o debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas relevantes para a nossa sociedade. Em discussão hoje, os bancos de DNA na solução de crimes sexuais. Só no ano passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública coletou 67 mil perfis genéticos de criminosos condenados em geral. A tecnologia de exame de DNA e bancos de perfis genéticos é usada em todos os países desenvolvidos e permite, além de identificar culpados de crimes, por meio da comparação de material genético, provar a inocência de pessoas que estejam sendo acusadas injustamente. Tema bom, né? Dividindo esses questionamentos comigo, eu tenho hoje aqui a advogada Nathalie Alves, que é integrante da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, a Alumni. Seja muito bem-vinda, Nath. Muito obrigada, Mari. É uma felicidade estar aqui hoje para debater esse tema que é tão instigante e juridicamente relevante. E temos convidados de peso também, viu? Para debater o tema, a gente recebe aqui via Skype a subprocuradora-geral da República, a doutora Raquel Dodge, e o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor João Costa Neto. Sejam muito bem-vindos, agradeço demais por terem aceitado aqui o nosso convite. O tema é bom e eu já vou começar passando logo a palavra para a Nath, porque a gente tem várias perguntas, né? Muito assunto para debater hoje. Nath, por favor. Como eu disse, o tema é muito instigante, então teremos muito espaço para debate aqui hoje. Os bancos de DNA têm como propósito principal tornar a investigação criminal cada vez mais assertiva, mais eficiente. E isso, sobretudo, naqueles crimes que, embora deixem vestígios, não apresentem suspeitos, como é o caso, recorrentemente, dos crimes sexuais. Para se ter uma ideia, Mari, atualmente, em dados recentes do Anuário de Segurança Pública, cada 8 minutos um estupro ocorre no país. E a taxa de elucidação desses crimes é muito baixa. Então, os bancos de DNA vieram como uma resposta legislativa para esse estado de coisas que, infelizmente, não é de hoje. A medida, entretanto, não vem sendo plenamente aplicada. Isso se dá também porque está sendo questionada lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal em que medida esses cadastros genéticos poderiam ofender ou vulnerar direitos dos indivíduos que são submetidos a essa identificação. Então, já nesse ensejo, eu aproveito para perguntar para a ilustríssima doutora Raquel Dodge qual a importância, na sua percepção, doutora, dos bancos de perfis genéticos para a persecução penal brasileira, sobretudo para a elucidação de crimes sexuais, e ainda como essa importância deve ser analisada à luz do direito à não autoincriminação. Eu queria, primeiro lugar, cumprimentar a Mariana Xavier, nossa jornalista, a Nathalie Alves Lima, da entidade Alumni da UNB, minha alma mater, por terem escolhido esse tema e por estarem promovendo esse debate. O tema é muito relevante, ele é moderno, porque a ciência tem avançado muito e nós estamos construindo um ambiente de democracia. O tema toca diretamente em tudo que se relaciona ao debate sobre democracia no Brasil e no mundo, e também toca naquilo que é absolutamente relevante no ambiente democrático, que é a proteção da liberdade humana. Eu gostaria de começar lembrando que ainda no século XIX, no final do século XIX, temas como a proteção da democracia e da liberdade humana aflorou muito enfaticamente quando Luiz Brandeis, em 1890, junto com Samuel Warren, escreveram um artigo falando do direito à privacidade. E o que levou esses dois juristas a escreverem esse artigo? O fato de que acabava de ser inventada a câmera fotográfica portátil. E a invenção desta câmera ali, que eles testemunhavam no ambiente de Massachusetts, que permitia a qualquer pessoa fotografar a outra, invadir a sua privacidade e a sua intimidade, levou a que ambos cunhassem essa expressão, como proteger a privacidade da pessoa humana. A questão do DNA, a questão da base de dados genética, tem a ver com esta mesma preocupação. Como proteger o indivíduo no ambiente de democracia de um avanço do Estado sobre a sua liberdade, vez que o Estado acumulará, reunirá em uma base de dados, dados de cada indivíduo. Essa é uma possibilidade. E, portanto, nós estamos diante de um debate que não é eminentemente técnico,
que vem da técnica, do aprimoramento de novas tecnologias que visam a identificação e a distinção de um indivíduo do outro, assim como aconteceu com as impressões digitais em uma determinada ocasião. Naquela época, dado o avanço do uso da impressão digital, a Constituição de 1988 chegou a proibir que, uma vez que a pessoa esteja registrada civilmente, ela seja novamente registrada para fins criminais. Ou seja, diante da câmera portátil, diante da impressão digital e agora diante dos perfis genéticos, nós estamos diante da mesma preocupação. Como construir uma sociedade democrática em que nós controlemos o poder do Estado sobre o indivíduo e construamos espaços de liberdade humana, inclusive com proteção da dignidade humana e da privacidade humana, e, ao mesmo tempo, proteger a não autoincriminação, a presunção de inocência e assegurar aquilo que todos também querem numa democracia, que é viver em segurança. São esses valores constitucionalizados no Brasil e na maioria dos países democráticos que nós temos à frente quando estamos examinando essa questão da base de dados de perfis genéticos. Não é possível entender que essa questão e a possibilidade de armazenar dados personalíssimos de cada pessoa não interfira com o funcionamento da sociedade. Nós, do Ministério Público, que desde 1988 temos a titularidade da ação penal pública, nós prezamos o julgamento justo, nós prezamos o modo de recolhimento válido da prova. Nós queremos a condenação, mas não a qualquer preço. Num ambiente democrático, a prova tem que ser validamente produzida no âmbito da investigação e da ação penal, tem que ser submetida ao contraditório e à ampla defesa, e por isso outras questões, uma vez validada a ideia da base de dados de perfis genéticos, também surgem, como a questão da cadeia de custódia daquela evidência ou daquele perfil genético, onde ele foi recolhido, se isso pode ser comprovado, se ao recolher isso agiu-se de forma autoritária e coercitivamente sobre a vontade do indivíduo, ou se ele consentiu em fornecer os seus dados. São várias questões que eu tenho certeza que nós, neste painel, iremos tocar, mas de partida, já lhes digo, estamos diante de um debate precioso, importante, porque todos nós queremos garantir segurança pública no Brasil, mas também queremos que a justiça seja feita sem ofender o devido processo legal e o contraditório, mas, sobretudo, sem fortalecer demasiadamente o Estado para que não se aniquile nem a democracia, nem os espaços de liberdade garantidos a todos os cidadãos. Obrigada, doutora Raquel. Eu já passo a palavra, então, para o doutor João, porque é importante dizer que esse banco de DNA, ele não só serve para encontrar criminosos, como também para inocentar pessoas injustamente acusadas, né, doutora? A gente tem essa outra vertente também, que, inclusive, nos Estados Unidos existe um programa, né, The Innocent Project, que, inclusive, inocentou várias pessoas usando o DNA, né, esse banco de perfil genético. Então, queria saber a sua opinião sobre essa questão. Sem dúvida, Mariana. O DNA é um instrumento tecnológico importante e que serve para assegurar condenações com maior lastro probatório, com um grau muito maior de plausibilidade, uma prova muito mais robusta do que aquelas provas que frequentemente são utilizadas nos demais processos penais. O Brasil é um país marcado por prender pessoas em flagrante e por condenar com base em prova testemunhal. E o DNA é uma importante ferramenta para dar maior grau de acurácia a essas condenações, para amparar, do ponto de vista probatório, essas condenações de uma forma mais robusta. De fato, os crimes sexuais são uma preocupação grande e tem uma ligação com o DNA, porque são crimes que normalmente deixam vestígios, o que permite o exame de DNA, e além disso são casos em que estatisticamente a reiteração delitiva é muito alta. Então existem alguns casos
embora a lei preveja o recolhimento de DNA dos condenados em alguns crimes graves com violência contra a pessoa e, excepcionalmente, desde que haja ordem judicial, como medida cautelar probatória do investigado, essa lei tem sido pouco aplicada. Mas ainda assim nós temos alguns casos importantes e casos de sucesso, em geral envolvendo criminosos sexuais. E o Banco Nacional de DNA é importante porque, ao reunir dados e informações genéticas de pessoas de diferentes lugares, permite, por exemplo, que um estuprador, como de fato ocorreu, que havia praticado mais de 20 estupros no Amazonas, fosse depois preso no Mato Grosso por ter praticado crimes no Mato Grosso, em Minas Gerais e em outros estados. E à época já havia sido identificado de forma equivocada porque carregava documentos falsos que não foram descobertos pela polícia. Foi o DNA que permitiu provar que aquele indivíduo que respondia por estupros no Mato Grosso era o responsável por mais de 20 estupros no Amazonas. Da mesma forma, houve um caso de um criminoso preso em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que depois se descobriu havia praticado uma série de crimes, por exemplo, no Distrito Federal, em Goiás e no norte de Minas. Em outras palavras, o DNA é essencial para assegurar que essas condenações, que normalmente envolvem penas altas, sejam proferidas de uma forma responsável, com base em uma prova muito mais robusta, e ao mesmo tempo, e em todos esses casos, é importante mencionar, evitar que pessoas sejam injustamente condenadas. Em todos esses dois casos que eu mencionei, e são apenas dois, nós temos mais de uma centena de casos parecidos. Nós tivemos várias pessoas que foram exoneradas e que quase foram injustamente condenadas graças ao DNA. Nesse sentido, é uma prova muito importante e, sob pena de nós condenarmos o Brasil a um anacronismo tecnológico, certamente deve ser utilizado. A nossa preocupação, como colocou a doutora Raquel Dodge, é equalizar essa preocupação importante, a utilização dessa importante ferramenta com os direitos e garantias individuais. E eu acredito que é sobre isso que nós iremos tratar em seguida. Não, apenas cumprimentando o doutor João Costa Neto pela sua intervenção e agradecendo também por estarmos compartilhando esse painel, eu apenas queria realçar nesse ponto esses pelo menos 4 efeitos importantes que uma base de dados como essa pode ter. Um é um efeito inibitório. À medida em que as pessoas, os agressores, os que cometem crime, tiverem a percepção de que poderão ser condenados com base em vestígios genéticos, pode ser que eles deixem de praticar muitos desses crimes violentos, o homicídio, o estupro, crimes sexuais de um modo geral. Eu acho que o efeito inibitório é um efeito muito importante que sempre esperamos do direito penal e muitas vezes ele acaba não produzindo esses efeitos pela ineficiência do sistema de justiça de um modo geral, como um todo. Mas me parece que uma ferramenta como essa agrega um fator de certeza da punição que pode produzir esse efeito inibitório. Um outro efeito importante é esse efeito que o Dr. João mencionou, é um efeito confirmatório de evidências, porque muitas vezes é a palavra da vítima apenas que é a única evidência contra um determinado agressor. Mas muitas vezes, no calor da emoção, mesmo a vítima pode se enganar e temos visto isso acontecer e muitas vezes não se confirma a autoria do crime quando colhido algum vestígio de algum fluido humano na cena do crime. E por isso, muitas vezes, esse efeito confirmatório não se confirma, não ocorre e há uma exculpação, um efeito exculpatório, exoneratório da culpa. Não é? Isso agrega credibilidade para o sistema de justiça, isso é importante. Acho também que há uma possibilidade de obtermos um efeito condenatório maior. O doutor João se referiu a casos notórios de agressores frequentes que acabam transitando no território brasileiro de um estado para o outro e fugindo da justiça, mas seguem praticando, reiterando a prática criminosa. E me parece que ele
tem esse efeito importante, agregar certeza. Muitas vezes, mesmo no júri, o júri se depara diante de argumentos que colocam em muita dúvida a prova apresentada pela acusação. E a base de dados de DNA, o exame de DNA, é um reforço de evidências. Então, acho que o efeito inibitório, o efeito confirmatório ou exculpatório, um efeito condenatório e esse efeito importante de agregar certeza ao conjunto das provas, acho que recomendam o uso e a validação da base de dados genética. Mas eu creio que no próximo tópico vamos precisar debater um pouco quais são os cuidados que deveremos ter no uso desse instrumento de repositório de informações sobre os indivíduos. E ainda nesse ensejo da dupla função, essa dupla faceta que o DNA pode ter, que muito bem explicou a doutora Raquel Dodge, de inocentar, mas também de condenar, nós podemos citar, inclusive, o caso recente, mais ou menos recente, final de 2018, do Israel, que foi o primeiro caso emblemático conhecido no Brasil inteiro, em que o banco de DNA serviu para efetivamente inocentar uma pessoa. Nath, então, para quem não acompanhou o caso, só dá um resuminho para a gente, então, o que foi esse caso Israel? Basicamente, o Israel ele foi condenado por crime de estupro, mas acabou que se identificou que o perfil genético que foi encontrado no local de crime não era correspondente ao seu perfil genético, e sim ao perfil genético de outra pessoa, outro agressor que vinha sendo investigado por outros crimes de estupro. Diante disso, em sede de recurso ordinário em habeas corpus, diante dessa incompatibilidade entre os perfis genéticos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa evidência genética deveria torná-lo inocente, portanto, reverteram sua condenação. E é interessante, Mari, um dado curioso juntado no laudo que instruiu esse processo. O laudo genético, firmado por peritos criminais, identificou que aquele perfil genético encontrado no local de crime, a chance dele ser de outra pessoa que não daquele outro homem era de 1 em 115 quintilhões. Ou seja, considerando que nós somos cerca de 7,5 bilhões de pessoas no mundo, a probabilidade daquele perfil genético ser do Israel era nenhuma. Então, esse grau de certeza que o DNA oferece, ele evidentemente agrega muito valor, coisa que não pode ser atribuída a outros métodos de identificação, como, por exemplo, o reconhecimento pessoal de vítimas, Sim. que é reconhecidamente um dos métodos que mais enseja condenações equivocadas. Então, qual que é o questionamento, então? Partindo disso, o questionamento agora, dando encaminhamento novamente à doutora Raquel Dodge, é que nos autos desse recurso extraordinário que discute a constitucionalidade dos bancos de DNA, foi juntado o parecer do Ministério Público Federal pela constitucionalidade da lei que disciplina a matéria. Esse parecer é da lavra da doutora Raquel Dodge, ainda na condição de Procuradora-Geral da República. Eu gostaria, doutora, se você pudesse, que você fizesse um apanhado dos principais fundamentos que instruíram esse parecer pela constitucionalidade da medida. Então, este é um caso importante que está no Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário, mas ele terá um efeito de repercussão geral, ou seja, a decisão que for tomada aqui não valerá apenas para esse caso concreto, mas ela poderá influir em vários outros casos semelhantes. E ali é discutida a questão da validade ou não da Lei 12.654, que é de 2012, que institui essa base de dados genéticos, com a finalidade de desconstituir aquela prova que foi apresentada e que acabou fundamentando a condenação do recorrente. E ali, na condição de Procuradora-Geral da República, eu assinalava a importância desta lei e dizia que esta lei está em consonância com a Constituição brasileira. Que a Constituição brasileira fez lá atrás, ainda em 1988, uma opção política de validar a identificação civil dos indivíduos, utilizando, portanto, vestígios pessoais. E ali, nesta lei, nós defendíamos a constitucionalidade da instituição de uma base de dados genética
mas lembrava a importância de entender essa base de dados no contexto do funcionamento do sistema criminal brasileiro, que tem profundas raízes constitucionais, no tocante à não autoincriminação, a assegurar a presunção de inocência do indivíduo, a exigir o devido processo legal, contraditório à ampla defesa. Com isso, querendo dizer que não é pelo fato de um vestígio estar numa base de dados genética que ele pode ser validamente utilizado contra uma outra pessoa. É preciso saber primeiro como esse vestígio foi parar lá. Foi contra a vontade dessa pessoa ou ela forneceu esse vestígio genético? Que a lei, aí a Constituição, proíbe a autoincriminação. Proíbe, tanto, que uma pessoa seja forçada ou coagida a entregar os seus fluidos que têm informações genéticas para uma base de dados do Estado. Então, examinar esse modo como esse vestígio chegou lá é importante, o modo como ele foi armazenado, se está contaminado ou não. Então, a formação dessa base de dados, digo no parecer, não pode ser feita com coerção sobre a vontade de quem fornece o dado. Também esta base de dados, ela precisa ser segura e ela só pode ser usada para essa finalidade que a lei criou. Então, uma base de dados genética, ela não pode ser compartilhada para outras finalidades. Ela só pode ser usada para aquela finalidade. Em alguns casos, vamos precisar de autorização judicial para uso desses dados e também para o modo como isso vai ser recolhido. E aí teremos que ir a juízo para pedir o acesso a determinadas informações. O parecer discute, por exemplo, se a pessoa que faz um exame de laboratório, um exame de sangue, deixa ali o seu material genético, se o Ministério Público pode ter acesso a essa base de dados privada para carrear essa informação para a base de dados genética. Uhum. E é preciso discutir este ponto, porque isso diz respeito ao modo como a prova é obtida. O modo como a prova é obtida é definido e regulado pela Constituição, diz respeito ao devido processo legal. Este perfil genético, ele precisa também estar codificado para que o acesso a essa base de dados não seja feito indiscriminadamente por terceiros. Então, seja algum tipo de associação criptografada. Enfim, eu menciono no parecer uma série de condicionantes e de critérios que me parecem que irão exigir do Supremo Tribunal Federal que faça, nos autos desse recurso extraordinário, uma interpretação conforme a Constituição. Ou seja, valide a Lei 12.654, valide a ideia de uma base de dados genética, mas condicione o uso dessa base a essa finalidade pública e vinculada, que é definir uma responsabilidade de alguém por crimes graves e crimes violentos, como são o homicídio e os crimes sexuais. Doutora Raquel, eu vou até complementar, porque o meu próximo questionamento seria justamente esse tema, né? Que a constitucionalidade desse assunto deve chegar aqui no pleno do STF em breve, né? E esse panorama é um panorama que a gente pode falar até internacional. Existem julgados favoráveis e desfavoráveis para a manutenção desses bancos, né? Atualmente, a gente tem alguns países aqui que a Nath me ajudou aqui a trazer como exemplo, né? Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, entre outros que trabalham com o banco de perfil genético. Então, eu gostaria de saber, passar a palavra aqui rapidinho para o doutor João Costa, se, na sua avaliação, doutor, em que medida essa jurisprudência internacional, ela pode servir também de auxílio para essa análise aqui na Corte? Todos esses países citados por você, Mariana, têm uma tradição de proteger direitos e garantias fundamentais. Então, são países com constituições que têm uma redação nesse ponto semelhante à nossa. Por exemplo, os Estados Unidos, embora não tenha uma redação expressa quanto ao direito ao silêncio,
tem uma tradição mais do que secular de proteção a esse direito e, em geral, esses países têm admitido o Banco Nacional. Claro, há peculiaridades. No Canadá, por exemplo, excepcionalmente se admite que haja um warrant, um mandado, uma ordem judicial para retirar sangue, o que no Brasil nós sabemos é vedado. Na Alemanha também existem algumas peculiaridades. A leitura do direito fundamental à não autoincriminação é um pouco diversa, mas em essência o que a experiência desses países traz é a seguinte: em primeiro lugar, o DNA é coletado por meio de um suave bucal, ou seja, é como se fosse um cotonete passado ali no céu da boca. Nesse aspecto, essa prova, em primeiro lugar, não é invasiva, ou seja, diferentemente da extração de sangue, não penetra a epiderme, não há nenhum tipo de procedimento que seja invasivo nessa acepção. E, além disso, predominantemente as cortes têm entendido que se trata de um procedimento também passivo. Então, apenas para trazer para a nossa realidade a argumentação de alguns desses tribunais, pensemos na reconstituição do crime. Nós sabemos que a reconstituição do crime só contará com a participação do réu se a ele assim o desejar. Em outras palavras, uma vez que o réu teria de ativamente contribuir para com a acusação, não pode, em nenhuma hipótese, ser ele obrigado a participar da reconstituição. Isso é natural. Por outro lado, entretanto, o reconhecimento do réu ocorre de forma voluntária ou não. Em outras palavras, parte-se da ideia de que o réu tem sim que ficar enfileirado, sem o direito, por exemplo, de tentar esconder o próprio rosto, para que a vítima ou uma testemunha possa vê-lo enfileirado junto a outras pessoas. Há mais de 100 anos, a jurisprudência do STJ e do STF entende que isso não viola o direito à não autoincriminação. Em outras palavras, o réu está ali de forma absolutamente passiva. O que ele não pode, o que não se pode obrigar é que o réu contribua ativamente para incriminar-se. E é basicamente essa associação paralela, analogia, que várias dessas cortes têm feito. Em outras palavras, têm entendido que o DNA também é um método passivo, é um método não invasivo, bastante semelhante a outros métodos de identificação, como, por exemplo, a impressão digital. Entretanto, sempre com a cautela, como muito bem colocou a doutora Raquel Dodge, de que todo esse material tem uma finalidade vinculada e também de que a coleta deve ser sempre justificada, ou seja, deve haver um justo interesse por parte do Estado para que o material genético, os perfis genéticos não sejam recolhidos e coletados de forma indiscriminada. Só em casos excepcionais, com base em lei e de acordo com o princípio da proporcionalidade, é que se pode fazer essa coleta, que é exatamente o que acontece segundo a lei brasileira, ou seja, são, em tese, condenados por crimes graves, não são quaisquer crimes, e, muito excepcionalmente, desde que sujeito à reserva de jurisdição, poderá o investigado também ter o seu material coletado. As pessoas também se perguntam o que fazer na hipótese de um investigado se recusar. Também caberá ao Supremo Tribunal Federal dar essa resposta. Em outros países existem pelo menos 3 possíveis respostas. Há países que de fato entendem que seria possível coagir o indivíduo. Há exemplo, digamos assim, do que se pode fazer hoje no Brasil com a impressão digital, em casos excepcionais, conforme a lei de identificação criminal ou no próprio reconhecimento do réu. E há também quem entenda isso mais plausível, mais consentâneo com a nossa tradição, que poderia excepcionalmente, diante da recusa injustificada do réu, o magistrado ordenar a busca e apreensão de materiais pessoais, de objetos pessoais que possibilitem a extração do perfil genético. Então basta pensar no caso de exame grafoscópico ou mesmo no espectrograma de voz, nós já temos essa realidade. O réu não é obrigado a fornecer padrão vocal e nem padrão documentoscópico para o exame, mas pode o juiz eventualmente, desde que haja os pressupostos da medida cautelar, por exemplo, obter um material que permita o cotejo desse padrão para com o que consta dos autos. Então seria algo análogo. É essa basicamente a lição, é isso que a experiência estrangeira nos oferece, e certamente o Supremo Tribunal Federal saberá sopesar essa experiência estrangeira para não condenar o Brasil a um anacronismo tecnológico
condenando a realmente algo que não acontece em outros países civilizados e, ao mesmo tempo, preservando a nossa tradição e o que dispõe a Constituição Federal. Bom, a gente poderia ficar aqui horas, né, debatendo esse tema. É um tema muito instigante, mas infelizmente nosso tempo acabou. Vou aproveitar aqui, doutor João, na tela grande, já para agradecer a sua participação aqui com a gente, doutor João. Muito obrigada. Muito obrigado, é um prazer e realmente fico muito feliz por podermos debater um tema tão interessante. Doutora Raquel, agradeço também a sua presença, a sua disponibilidade aqui em atender a gente. Muito obrigada também. Boa sorte a todos. Nath, um prazer ter você aqui pela primeira vez no estúdio. Foi ótimo dividir esse debate contigo. Eu que agradeço, Mari. Agradeço a você também que esteve aí com a gente em casa assistindo. Se você gostou do programa e quer rever, vá lá no nosso canal do YouTube. É youtube.com/TV Justiça Oficial. Te espero na semana que vem. Tchau.